Não se fala em outra coisa, né? O filme Divertidamente 2, em cartaz no país, levou muita gente aos cinemas. E também a refletir sobre cada sentimento que a vida desperta em nós. Agora, como lidar com essas emoções? É um desafio, principalmente nesse século XXI. E ainda vem uma outra questão que eu estava conversando com o nosso convidado. Estamos vivendo mais na emoção do que na razão? O psicólogo Jefferson Oliveira separou essa sexta-feira para trazer essa conversa desafiadora e eu sei que vocês assimilam demais. Jefferson, prazer te receber. É sempre um prazer estar aqui. Seja Obrigado. bem-vindo, viu? Não é? O Divertidamente traz aí, né, na sua parte 2, esse momento da gente entender mais das nossas emoções de uma forma lúdica. Sim. Mas antes da gente falar, nós estamos mais na emoção do que na razão no século XXI? Nós estamos mais emocionados e as emoções sendo conduzidas muito na linha do impulso. Entendi. Pouco racionais, né? As emoções estão muito à flor da pele. As nossas respostas de vida, Mônica, de um modo geral, se a gente for olhar todos os contextos sociais que a gente está vivendo, é muito emocional, tudo emoção. Se eu estou com raiva, a raiva ela extravasa no modo de ser e agir. Se eu estou alegre, isso irradia de uma forma e a alegria contamina, né? Essa coisa exagerada. Se eu estou triste, a tristeza me leva para o chão. Então, muitas das emoções, todas elas na verdade, elas são muito necessárias. Só que a dosagem disso hoje é o complicado, porque a emoção ela não está sendo conduzida pela via da razão, só está a emoção. Então é onde a gente tem problemas, né? Problemas de convivência, problemas com a gente mesmo, que às vezes a gente cai num abismo que a gente não dá conta de sair. E aí quando essa emoção ela está no nível hard, como a gente diz, né, comumente, que risco há de agir mais pelo impulso, de não pensar e as consequências serem muito sérias, Jefferson? Porque veja só, em uma situação que a pessoa ela está com raiva de algo ou de alguém, ela tem uma tendência a agir com agressividade, então pode gerar violência contra ela própria ou contra o outro, né? E assim, a gente vê nos telejornais notícias aqui no Manhã Total, né? Então, coisas que são terríveis de acontecer, porque as pessoas elas estão na via da emoção, à flor da pele demais. E acredita que a emoção é uma justificativa para ter um comportamento. E é pelo contrário, eu preciso entender a minha emoção, entender o que eu estou sentindo para dar outro tipo de resposta para a vida. Ela não é uma justificativa para eu ser grosseiro com você. Olha, se eu fiz algo, então não é uma justificativa para você agir com grosseria comigo. Então, espera, Jefferson, olha aqui, o que você falou para mim não foi legal. Será que a gente consegue rever isso? Mas a gente não dá tempo para isso, porque eu tenho que estar pronto na defensiva para uma resposta. Como é que a gente recua? Porque, assim, equilíbrio é uma palavra que a gente usa tanto, né? Como é que a gente recua, que a gente reconhece isso? Como é que a gente se ajuda e ajuda o outro também? Primeiro é respirando, né? A gente não está parando não, ô Mônica. A gente só está reativo, muito reativo. Então, assim, primeiro você precisa parar para pensar. Opa, peraí, tem uma situação aqui que, sabe esse estado de alerta? Peraí, tem algo acontecendo aqui que não está legal, então eu já vou dar uma maneirada aqui na situação para isso não ser conduzido por uma via que eu não quero que aconteça, né? E em casos que não depende da gente até sai de cena, sabe? Porque aí, o que a gente vai poder acontecer? Gerar um caos? Que na maioria das vezes é o que acontece, né? Vou fazer uma pausa para puxar essa história, porque não tem como a gente não sentir algo diante de uma notícia dessa. Como é que eu ressignifico? Porque parece que vem até o medo de viver. Olha, assim, que doido isso. Porque se a gente for observar, as pessoas não estão dirigindo, mas não estão prestando atenção, estão com pressa demais. A gente sempre está com pressa demais e acaba cometendo atos como esse, né? Não observando o que está acontecendo, muitas vezes no celular, a gente quer estar conectado o tempo todo e aí a gente traz dano, prejuízo para a vida de alguém, para a família de alguém. Lamento muito para as famílias que perdeu essa pessoa, né? É muito triste tudo isso, Mônica. Mas se a gente for parar para observar mesmo as nossas atitudes, a gente consegue reduzir muitas coisas quando a gente para pensar de verdade. O problema é que a gente não quer parar para pensar e a gente quer só ter razão e continuar no nosso jeito de ser e achar que está tudo certo, sabe? O problema nosso não é só de hoje, é sempre. É acreditar que o nosso jeito de ser está certo e que a gente não deve ser questionado.
Isso é triste. Meio que ser dono da verdade em todas as situações? Porque torna-se justificável as nossas atitudes. O problema é quando a gente quer só justificar e não entender o que nós fazemos, a maneira que nós estamos conduzindo para mudar. Então, as doenças, muitas vezes as pessoas estão se justificando nas doenças, modo de ser. Isso é muito triste, porque a gente não olha, a gente está se olhando a partir de uma patologia, não a partir daquilo que a gente é. A patologia, ela não nos pertence. Eu não sou depressão, eu não sou ansiedade. Eu desenvolvo isso a partir de experiências de vida, mas eu não sou. A gente não está conseguindo se olhar na nossa essência. O que é ser a Mônica? Às vezes a gente só está olhando aquilo que a Mônica tem, sabe? O jeito que a Mônica reage. Eu só estou olhando aquilo que eu sou. Na verdade, eu não olho aquilo que eu sou, eu olho a maneira que eu reajo. E é só isso. E aí a gente está numa sexta-feira, prestes a entrar no fim de semana, que é aquele momento que a gente espera demais da conta. E eu li uma reportagem do Domênico, entrevista do Domênico Di Masi, né, sociólogo italiano, que ele fala justamente que você está falando dessa questão da pressa demais. Então, é ter o tempo de observar tudo que está à nossa volta, e apesar desta volta, às vezes ser caótica demais, mas é observar essas pequenas coisas que podem me ajudar nessa balança. Sim. Não sei se a minha reflexão foi coerente aqui. Porque a vida, ela está nesse, eu vou chamar de ordinário. O que quer dizer o ordinário? Nas questões do dia a dia, na nossa rotina, é isso aqui. É nós trabalhando no dia a dia, a vida está aqui. A vida não está no final de semana, a vida não está em uma festa, a vida está no que a gente está fazendo no dia a dia. E a gente está preocupado com o que vem, mas não observando o que está acontecendo no aqui e agora. Aí tudo fica emocional demais, sabe? E no filme até, eles tratam a ansiedade como uma emoção. E a ansiedade, ela não é uma emoção, né? Ela é fruto das emoções. De um combinado. Isso. E aí, o que acontece? A gente coloca, então, como se algo fosse muito natural. E não é, né? Então, eu tenho que observar até a maneira que eu estou conduzindo dentro de mim tudo isso. Todas essas emoções, todos os sentimentos que a gente tem. Para quê? Para que eu possa entender e responder melhor para mim mesmo. Para eu ficar em paz. Porque se fala muito em paz. Não tem como ter paz numa sociedade barulhenta. Entende? A gente está barulhento demais. Tá mesmo. E aí, como é que a gente vai falar de paz e leveza com os nossos barulhos? Por isso a importância de se buscar ali aquele lugar, aquele momento de pausa que pode ser cada vez mais frequente mesmo diante das obrigações que a gente tem. Parar mesmo, de verdade. Não é parar com tecnologia, é parar, sabe? E às vezes o que até no consultório, as pessoas entram no consultório com o celular ligado. Peraí, vamos conversar? Eu tô aqui. Eu preciso fazer isso muitas vezes, porque está ali conectado, não desliga. Então, se a gente for observar o que acontece no entorno da vida das pessoas, porque ela é assim no consultório, ela vai ser assim nos outros contextos também. A gente tem que parar de verdade, viver a vida. Será que a gente está vivendo a vida? É uma boa pergunta. É uma pergunta que eu faço para você, aí que está acompanhando a gente aqui pelo 99897.000. Você está vivendo, né, a sua vida, né, abraçando aqui os outros, como o Geraldo falou, né, expondo as suas emoções e passando o tempo com aqueles que a gente gosta? E isso tem a ver com o sentido da vida? Tem. Da minha vida, da sua vida? Porque nós somos a gente com a gente e a gente com o outro. Não somos seres para ficarem sozinhos, não somos de fato. No momento que a gente está triste, no momento que a gente está alegre, a gente quer o quê? Abraço, né? Porque isso nos acalenta, isso é bom compartilhar disso. E ser respeitado esses momentos também, porque na maior parte do tempo, a gente não fica na defensiva, não quer demonstrar o que a gente sente, até para não quero ser inferior, né? Mas a gente precisa desse acalento que vem do outro também. E a gente entender a dinâmica do outro que está triste também. Pô, vem cá, deixa eu te dar um abraço, sabe? Deixa eu te olhar para ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa disso. Muito obrigada por trazer essa reflexão. E eu sei que a minha turma vai acompanhar e vai compartilhar essa entrevista. Obrigada. Obrigado, eu. Tá? Tudo de bom para você. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. É sempre um prazer estar nessa casa, Mônica. Obrigada. Esse é o Jefferson Oliveira, psicólogo, essa pessoa simpaticíssima e que trouxe essa reflexão tão importante pra gente.